fala sobre paz em meio à guerra, em dificuldade que é vencida através da força do Senhor, em perseverança, confiança e fidelidade ao Senhor. A palavra de Deus nessa noite fala para nós o seguinte: floresça onde você está plantado. Floresça onde você está plantado. Porque cada um presente aqui nesta noite, não importa a sua idade, não importa a sua forma física, não importa a sua aparente resistência, seja lá o que for. Irmão, não aguento dar uma corrida de 10 metros. Independente do que você acha ou pensa a seu respeito, você foi plantado nessa terra para manifestar o nome, o poder e a glória de um Deus que é todo poderoso, e é você que Deus escolheu para estar vivo aqui nesse tempo. Deus escolheu você. Você. Tire o você daí e coloque o seu nome agora. Deus escolheu, nessa noite entenda isso, Deus escolheu Gabriel para este tempo, para manifestar a glória de um Deus que é todo poderoso. Deus escolheu Vanessa para neste tempo manifestar a glória, o nome de um Deus que é todo poderoso. Deus escolheu Roberto Feliciano para manifestar a glória, o nome e o poder de um Deus que é todo poderoso. Deus escolheu cada um de nós que estamos aqui nessa noite, e mais um exército incontável que está por toda a terra nessa noite, com as mãos levantadas, os corações abertos e as bocas declarando louvor ao Senhor. Deus escolheu cada um de vocês. Deus escolheu Selma para proclamar o nome de um Deus que é todo poderoso. Ana Rosa, Ana Maria. Deus escolheu até Roberto Gaviorno, até ele Deus escolheu. E o que eu quero dizer para você nessa noite é o seguinte, irmão: Deus escolheu você e te colocou aqui, nesse mundo que muitas vezes a gente fala: meu Deus, mas por que isso, Senhor? Abrevia esses dias, abrevia esse tempo, está ruim. Manda logo o momento do nosso resgate, Senhor. Abrevia esses dias. É duro às vezes você ver certas coisas que a gente vê por aí. A maldade humana, a falta de amor, a falta de reverência, de tudo, até de educação às vezes. É duro ver. E Deus colocou você aqui. E o que você precisa entender é isso. Se Deus colocou você aqui nesse tempo, é porque você é quem Deus escolheu, e é você que Ele vai usar. Ponto final. A palavra de Deus nos diz, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículos 36 a 47, diz o seguinte, Deuteronômio 32, 36 ao 47, diz o seguinte: ainda sentado mesmo como estamos, a Rebeca já projetou aqui, se você quiser pode acompanhar. Eu uso a versão revista e atualizada de Almeida. Diz o seguinte: porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá dos seus servos, quando vir que o seu poder se foi e já não há nem escravo nem livre. Então dirá: onde estão seus deuses? E a rocha em quem confiavam? Deuses que comiam a gordura dos seus sacrifícios e bebiam vinho de suas libações. Levantem-se eles e vos ajudem, para que haja esconderijo para vós outros. Vede agora que eu sou, eu somente, mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar da minha mão.
levanto a mão aos céus e afirmo por mim a vida eterna. Se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue, a minha espada comerá carne, do sangue dos mortos e dos prisioneiros, das cabeças cabeludas do inimigo. Versículo 43. Louvai, ó nações, o seu povo, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos. Tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Veio Moisés e falou todas as palavras desse cântico aos ouvidos do povo, ele, Josué, filho de Nun. Tendo Moisés falado todas essas palavras a todo Israel, disse-lhes: aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis aos vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongarei os dias na terra a qual, passando o Jordão, ides para a possuir. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Senhor, nós te agradecemos pelo teu alerta, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor tem nos preservado do dia mau, e nós te agradecemos porque o Senhor, quando nos fala, o Senhor quer nos corrigir, o Senhor quer nos orientar, o Senhor quer nos dar força, Pai. E pedimos, Senhor, nos permita respondermos à altura daquilo que é necessário para que sejamos, Deus, homens e mulheres que representem, Deus, a tua santidade aqui nessa terra. Abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa cada coração, cada ouvido que há de ouvir essa palavra nessa noite. Para a glória do teu nome, amém. Irmãos, o que nós acabamos de ler foi uma palavra de juízo. Uma palavra de juízo. Uma palavra que alertava a um povo a respeito do que aconteceria caso não se atentassem para a instrução do Senhor. Se você abrir lá em Oséias 4:6, você vai ver o que aconteceu depois de tudo isso. Diz que o povo foi destruído porque faltou o quê? Conhecimento. Se você abrir lá em Deuteronômio capítulo 6, você vai encontrar capítulo 6 e capítulo 11. 2 vezes você vai encontrar a instrução. 2 vezes você vai encontrar a instrução. Fale desta lei aos seus filhos. Pelo caminho, quando estiver sentado em sua casa, quando estiver deitado, em todos os momentos. Ele ainda fala mais: escreve entre os seus olhos e escreve na tua mão, para que em momento algum você esqueça do livro dessa lei. Por 2 vezes o mesmo texto é repetido. E nós estamos vendo Moisés aqui falando que aquilo deveria ser guardado, porque senão o que aconteceria? O povo se perderia na devoção a Deus e passaria a adorar outros deuses. E se isso acontecesse, viria juízo sobre eles. Viria juízo sobre eles. E o que nós precisamos entender, irmãos, é que nós não estamos falando sobre juízo sobre nós. Nós estamos falando a respeito de um mundo no qual nós vivemos e que está maduro para o juízo. Esse mundo que nós estamos vivendo está maduro para o juízo. Porque as afrontas que esse mundo tem feito a Deus, cada vez mais abertas, cada vez mais declaradas, cada vez menos escondidas, elas estão chegando nas narinas de Deus mal cheirosas. E o que nós temos que entender foi como eu falei no início, que nós temos que florescer onde nós estamos plantados.
Porque Deus nos colocou aqui, nesse tempo, para falar a esse mundo perdido, que anda longe de Deus, a respeito de uma salvação que é eterna. E aí, a respeito disso, eu quero falar nessa noite sobre um homem que, num contexto como esse, que nós falamos aqui de juízo, que Moisés alerta que iria acontecer caso o povo não se mantivesse fiel. E aí nós vamos falar sobre um homem que viveu nesse contexto. Vamos falar sobre Daniel, que viveu no período em que o juízo veio sobre o povo, porque não ouviram a correção do Senhor, não deram ouvidos à correção do Senhor. E aí vem Nabucodonosor e leva o povo cativo para a Babilônia. Irmãos, não dá para entender nos dias que nós vivemos o que é levar um povo cativo para o outro. A gente ouve falar, mas não passa do nosso entendimento. Não passa disso aqui. A gente entende. Levou um povo cativo. Foi lá, pegou o povo e levou. Mas a gente não consegue imaginar o que seja isso, irmãos. Para você começar a imaginar, só ter uma pequena ideia, noção do que foi isso aqui. Eu não quero chocar os irmãos, nem abalar a igreja. Vou falar uma coisa dura aqui. Lembre, quem conhece a história, lembre da Segunda Guerra Mundial, do que aconteceu com os judeus nos campos de concentração. Pessoas sendo queimadas nos fornos, pessoas sendo envenenadas, morrendo de todas as maneiras. A maldade humana sendo exercitada ao extremo. Aí quando você começa a lembrar disso, assiste um documentário e você vai começar a entender o que é ser levado cativo. Eles viajaram milhares de quilômetros a pé, atravessando todo tipo de terreno. Muitos dos que saíram não chegaram, morreram pelo caminho. E os que chegaram foram levados para ser escravos. Tirados da sua cultura, levados para uma cultura diferente, obrigados a servir a um Deus que não era o deles, a comer uma comida que não era deles, a ser inserido numa cultura que não tinha nada a ver com eles. Agora eu quero que você entenda, com tudo isso que eu estou falando, entenda que dificuldade que essas pessoas enfrentaram. E agora que você já entendeu a dificuldade que essas pessoas enfrentaram, lembre-se só de uma coisa. Foi porque não atenderam aquilo que Deus havia mandado. Então a culpa foi de quem? Foi de Deus? Foi do diabo? Foi do Nabucodonosor? Não. Quando a gente está em período de estudo, está estudando, está fazendo uma faculdade, quando a gente é jovem, estuda na escola, faz uma faculdade, um curso, seja lá o que for, a gente sabe que vai chegar uma prova. Se a gente não se preparar e chega o dia da prova, a gente não está preparado, a culpa é do professor? Se a gente tirar uma nota ruim, ou é da gente que não se preparou? É nossa. É nossa. É nossa. Só nossa. Ninguém tem culpa se a gente for mal na prova. E nós temos hoje aqui uma palavra que foi escrita como orientação, placas de sinalização à beira da estrada para que nós não errássemos o caminho. Está tudo escrito. E detalhe, irmãos, é a melhor instrução que já foi produzida em termos de pedagogia, porque é cheia de exemplos práticos. Não é só teoria, é teoria associada a exemplos. Aí nós vemos aqui Daniel. O que tem a ver Daniel com tudo isso? Daniel é o melhor exemplo de florescer onde está plantado, de não se corromper, de não permitir que num contexto totalmente tóxico, como um campo de concentração nazista, que ele perdesse a esperança. Ele mostrou que não é preciso perder a esperança diante de dificuldades que nós nunca imaginamos, porque ele sabia e conhecia que ele
era servo de um Deus que era, acima de tudo, misericordioso. Irmãos, nós falamos ali na leitura de Deuteronômio sobre um juízo que viria, caso o povo não atentasse. Agora nós estamos falando a respeito de Daniel, que estava inserido num contexto de juízo sendo executado. E eu digo aqui para os irmãos, não é necessário perder a esperança, porque Deus conta contigo. E você está aqui não é para ser alvo desse juízo. Você sabe que você está aqui e o juízo não é por sua causa, porque você é servo de Deus. Então você está aqui porque Deus conta com você. Você está aqui como plantado por Deus nesse deserto, nessa pedra. Já viu quando uma florzinha nasce no meio de uma pedra? Alguém aqui já viu? Uma flor nascendo numa pedra? Recentemente nós fomos num lugar no Nordeste lá, onde tinha um coqueiro, irmãos. Eu nunca tinha visto aquilo, um coqueiro no meio de uma rocha. Nasceu um coqueiro no meio de uma pedra. Foi onde aquilo? Alagoas, Ceará? No Nordeste. João Pessoa, na Paraíba. Irmãos, um coqueiro produzindo coco no meio de uma pedra. É isso, essa imagem que eu quero que você entenda. Num ambiente totalmente árido, impossível de se imaginar, Deus colocou você e Ele vai fazer como fez com aquele coqueiro lá em João Pessoa. Ele vai te dar os nutrientes para que você produza o fruto e que qualquer pessoa que chegasse ali, cortasse aquele coco e o coqueiro estava cheio de coco, ia ter dentro dele água fresquinha. Você, desculpa a analogia, você é o coqueiro de Deus que nasceu na pedra. E dentro de você tem uma água fresquinha, geladinha, pronta para saciar a sede desse mundo aí. E Daniel, irmãos, quando você começa a estudar o livro de Daniel, a primeira coisa que você aprende é que o nome dele significa Deus é o meu juiz. Nós estamos falando aqui num contexto de juízo, né? Um povo que não quis ouvir o que Deus havia dito para ele fazer e porque não fez, agora estavam sofrendo, estavam pagando pela desobediência. E aí a pessoa que Deus colocou ali para ser o porta-voz de Deus e ensinar o caminho ao povo, mostrar ao povo o que tinha que fazer naquele contexto para voltarem para Deus. Voltarem para Deus. Porque o remédio, qual é o remédio, irmãos? Quando você está longe de Deus e você entende, eu estou passando por isso porque Deus me alertou e eu não quis ouvir. Rebeca, põe em Oséias 6,3 aí para a gente. Oséias 6, versículo 3. Oséias 6,3. Qual o remédio? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia, que rega a terra. O remédio, irmãos, esse é o mesmo livro que nós acabamos de citar aqui. No capítulo 4, versículo 6, fala que o povo foi destruído. Agora, o povo foi destruído, qual o remédio? Vamos voltar para Deus, vamos buscar Ele de novo. Vamos falar com Ele. Ele nos quebrou, com certeza nos consertará. Ele é misericordioso. Quando nós vemos essa passagem aqui, nós entendemos uma coisa, irmãos. Há misericórdia até no juízo de Deus, irmãos. Porque o povo estava escravo na Babilônia, sendo obrigado a servir deuses que não eram os dele. E a gente lembra da passagem lá da estátua, né? A estátua de Nabucodonosor. Quem não se ajoelhasse diante daquela estátua, aconteceria o que com ela? Seria lançado numa fornalha. Ou seja, você não tinha opção. Eu não quero servir os deuses babilônicos, não. Você não tinha essa opção, você era obrigado a servir. E se não servisse, você morria. Você era obrigado a servir aqueles deuses. Não tinha opção. Eu prefiro não servir aos deuses da Babilônia. Não tinha isso. Você tinha que servir, ponto final. Por que Daniel foi lançado na cova dos leões? Porque ele estava orando a Deus. E foi lançado um decreto que se alguém não orasse aos deuses do imperador,
que aconteceria? Seria lançado na cova dos leões. E ele foi, porque foram lá vigiar e viram ele, está orando lá o Deus de Israel, lança ele. Não podia nem orar ao seu Deus. Era esse contexto. Só que tem misericórdia até no meio do juízo. Até no meio do juízo nós servimos a um Deus que é todo misericordioso. O significado do nome de Daniel é: o Senhor é meu juiz, Deus é meu juiz. O que significa para nós, irmãos? O juízo que está sobre essa terra não é por sua causa. Mas, irmãos, eu estou passando por isso. Mude o foco da sua visão. Passe a entender uma coisa: você está aqui não é para ser vítima, alvo desse juízo. Você está aqui para mostrar ao povo o caminho de volta para Deus. É por isso que você está aqui. Você é o agente de Deus para esse tempo. Daniel era esse homem. Irmãos, quando você estuda a vida de Daniel, eu não consigo ver para os nossos dias um exemplo melhor. Não consigo ver um exemplo melhor de como o homem e a mulher de Deus têm que se comportar diante de toda a adversidade. Não consigo ver. Ele deveria ser motivo para influenciar a vida de todos os crentes. Porque o que nós vemos na vida de Daniel? Oração, consagração e temor a Deus. Oração, consagração e temor a Deus. A palavra de Deus nos diz que Daniel orava 3 vezes por dia. Com certeza, Daniel orava o dia inteiro. O que ele estivesse fazendo, assim como os irmãos aqui. O que os irmãos estão fazendo durante o dia, o tempo todo você está assim: Senhor, me abençoa, tem misericórdia, Senhor, estou indo ali falar com o meu chefe, abre a porta agora, Senhor, vou aqui fazer isso aqui, vai comigo. O tempo todo a gente está falando alguma coisa. Quem é crente vive assim. Mas Daniel separou 3 momentos do dia dele que era exclusivo para orar. Ele consagrou parte do dia dele, que era compromisso. Então ele era um homem de oração. Daniel também era um homem de consagração. O que isso quer dizer? Consagração é você se tornar exclusivo para alguma coisa, separado para alguma coisa. Quando a gente estuda essa história, você vai ver que Daniel, ele foi levado ainda na juventude, no final da sua juventude. Alguns historiadores dizem que ele foi entre os 16 e os 18 anos, ele tinha mais ou menos 16 e 18 anos. Eu já vi historiador dizendo que ele tinha 12 anos, mas a maioria, é consenso da maioria, que tinha entre 16 e 18. Então ele era bem jovem, né? Mas ele já tinha firmado um caráter inabalável de que ele era um servo do Deus Altíssimo e que nada poderia tirá-lo daquele prumo ali, daquele rumo. E quando ele chega ali naquele contexto, naquela nação ímpia, e o rei manda que separassem para servir a ele os príncipes, os nobres, aqueles de melhor condição intelectual, que tivessem estudado mais, e Daniel fazia parte da elite de Israel, e foi uma coisa muito inteligente que Nabucodonosor fez. O que ele fez? Ele chegava nas nações, quando ele dominava os povos, ele pegava o que tinha de melhor naquela nação e levava para a Babilônia. Os jovens mais inteligentes, mais sábios, mais eruditos, mais cursados em várias coisas, ele levava para lá. Para que isso? Para tirar o máximo que ele pudesse da inteligência daquele povo e fazer o povo dele ficar cada vez mais sábio, cada vez mais poderoso, cada vez mais entendido em todas as artes, ciências, seja lá o que for. E a primeira leva daqueles cativos, Daniel foi na primeira leva daqueles cativos, Daniel foi naquele grupo,
e estava ali a fina flor do saber de Israel. Daniel estava naquele meio. E aí o rei manda separar aquele povo, daquele povo, aqueles jovens mais entendidos, né, estudados, para servir na presença dele. Para servir na presença dele. E manda que o eunuco passe a alimentar aqueles jovens com tudo que tinha na mesa do rei. Só que tem um porém, irmãos. Tem um porém. Tudo que tinha na mesa daquele rei era sacrificado a ídolos. Era oferecido a ídolos, aos deuses deles. E Daniel entendia que não podia se contaminar com aquelas coisas. E ele e mais 3 amigos dele decidiram não se contaminar com o manjar do rei. E pediram àquele eunuco que deixasse eles à parte, separados, comendo só as comidas que eles escolhessem. E a palavra de Deus nos mostra lá em Daniel, capítulo 1, que eles comiam só legumes, bebiam só água. No início, aquele eunuco, né, aquele homem que tinha a responsabilidade de cuidar daqueles jovens, de alimentá-los, para que eles ficassem com aparência boa para chegar na presença do rei, ele ficou temeroso. Ele falou: olha só, eu vou dar para esse grupo aqui carne, vinho, essa comida toda aí, saudável, e vocês vão ficar comendo só leguminho, couve-flor, bertalha, alface. E quando chegar na presença do rei, que ele vê que vocês estão com a coloração meio amarelada, o rei vai ficar chateado comigo e vai, cortar meu pescoço. Mas a palavra de Deus diz que Daniel, capítulo 1, versículo 8, ele decidiu, Daniel capítulo 1, versículo 8, decidiu. Só decidiu? Ele decidiu. Só decidiu? Não. Firmemente. O que é uma decisão, irmãos? O que é uma decisão? Decisão é você fazer uma opção entre uma coisa ou outra, né? Você tem uma opção de fazer uma coisa ou outra coisa. Aí você precisa optar. Você precisa tomar uma decisão. Escolher uma coisa ou outra. Tem como decidir mais ou menos? Eu decidi mais ou menos. Você vai viajar. Pegando um exemplo aqui bem pobrinho mesmo. Você vai viajar para Bahia ou para o Rio Grande do Sul? 2 polos extremos. Eu vou metade. Tem como? São 2 extremos, não tem como. Ou um ou outro. Ou você decide ser fiel a Deus, ou decide não ser. É norte e sul. Não tem como. Assim como não tem como decidir mais ou menos, decisão é decisão, ou você está de um lado ou está do outro, no meio do caminho não existe. Meio do caminho é mais ou menos aquilo que se chama inferno. Decida-se por Deus ou decida-se pelo mundo. Não quero me comprometer com nada, não. Vou viver minha vidinha aqui e tal. Não existe neutralidade na guerra. Ou você está de um lado ou está do outro. Se você não está com Deus, você está com... O que Jesus falou? Quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Então, não tem. Só que Daniel, além de decidir, irmãos, a Bíblia diz que ele decidiu firmemente. E ali ainda está entre vírgulas. Decidiu, ou seja, gente,
A decisão de Daniel era o seguinte: ou isso ou nada. Quer um exemplo melhor da decisão de Daniel? Quer um exemplo melhor? Não vou atender a esse edito real de só orar ao Deus dele. Eu vou orar ao meu Deus. Ah, mas você vai morrer por causa disso. Eu decidi firmemente abrir mão da vida se o preço for esse. É isso. Isso é decidir firmemente. É não ter a chance de, diante de uma ameaça, de uma oferta bonita, você voltar atrás. Não tem chance, não tem essa opção. Não tem essa opção. Decidir firmemente é o que, muito em breve, nós teremos que fazer. Os cristãos do primeiro século se encontraram diante desse dilema de decidir firmemente, servir a Deus ou abandonar, negar o nome do Senhor. Muitos negaram, porque quem não negava, quem decidia firmemente servir a Deus, era comido pelos leões nas arenas, irmãos. Nossos irmãos que nós vamos encontrar na glória muito em breve, nós vamos encontrar muitos que foram comidos por leões, porque decidiram firmemente abrir mão da vida, se o custo fosse negar ao Senhor. Daniel decidiu firmemente. Ele era o homem de Deus, naquele tempo do juízo, que Deus havia escolhido para lembrar ao povo que existia um Deus que em meio ao juízo exercia misericórdia para aqueles que quisessem buscá-lo novamente. Esse era Daniel. E Daniel decidiu firmemente. E o que mais que ele fez? Pediu ao chefe dos eunucos. É uma coisa que nós temos que entender. Nós servimos a um Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Nós servimos a um Deus que age além do nosso conhecimento, além daquilo que nós conseguimos entender. E se em nome do Senhor eu preciso tomar uma decisão, ou pedir a alguém, ou fazer qualquer movimento que pareça constrangedor ou difícil, nós temos que entender que nós temos que fazer, irmãos, ainda que pareça difícil. Porque você não pode resgatar pessoas do mundo se você não falar a verdade para elas. Nós precisamos falar para as pessoas sobre céu e inferno. Porque tem muita gente fazendo massagem de ego para tentar convencer pessoas a frequentarem igrejas. E nós não fomos chamados para conseguir adesões a igrejas. Nós fomos chamados para explicar às pessoas que sem Jesus elas vão passar a eternidade no inferno. E não importa se vão rir de você, se vão te ridicularizar, se vão te chamar de maluco, não importa. Porque você conhece a verdade. Você sabe a gravidade que é você não falar a verdade, o que vai representar na eternidade a nossa omissão. Porque foi para isso que Deus nos colocou aqui nesses dias. Então você pode chegar para o seu parente e falar: meu amado, eu te amo. Para o seu irmão, para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho, para a sua filha. Falar: meu amado, eu te amo. Minha amada, eu te amo. Mas eu te amo muito para deixar você sem saber uma realidade. Chegará um dia em que você estará diante de um julgamento eterno. E aí você precisa ter tomado uma decisão. Você precisa ter tomado uma decisão. E a decisão que você precisa tomar é hoje. É agora.
Ah, mas eu não quero mudar de vida. Eu não estou te chamando para mudar de vida, eu estou te chamando para acreditar. E se você precisar de ajuda, eu estou aqui para te ajudar. Não precisa você tomar nenhuma atitude drástica. Eu estou aqui para te ajudar, para ler a Bíblia com você, para te explicar devagarzinho, se for o caso. Eu vou falando com você. Eu só preciso que você ouça. Eu vou estar orando por você. Eu creio que o Espírito Santo vai tocar no teu coração. Eu só preciso que você abra teu coração. Só deixe Deus falar contigo. Porque tem um lugar que é muito ruim, que se você não permitir isso, você vai parar nele por toda a eternidade. E aí você, com toda a sabedoria que Deus te deu, você conhecendo a pessoa com quem você está falando, você vai escolher a melhor forma para falar. Você sabe o temperamento dela, a forma como você consegue conversar, e você vai usar isso. Porque o que nós não podemos fazer é usar de filosofia, psicologia, ou seja lá qual ia que seja, na hora de pregar o Evangelho. Porque se eu mudar o Evangelho, eu não estou pregando a verdade. E tudo isso que eu estou falando, irmãos, tem a ver com isso aqui. Não se contaminar, tomar uma decisão. O versículo 9, eu falei que ele pediu ao chefe dos eunucos. O versículo 9, demonstração do Espírito Santo sobre seus interlocutores. Deus concedeu o quê? Misericórdia e o que mais? Compreensão. Eu acabei de falar para vocês, de vocês escolherem, orarem primeiro. Senhor, quero falar com meu parente. E aí você precisa ter o quê? Que o Espírito Santo fale antes de você. Para que você tenha o quê da parte da pessoa? E compreensão. Porque Daniel chegou e pediu, por favor, eu preciso comer outra comida, eu não posso comer essa. Não é questão de não gostar. Ah, deixa eu comer outra comida porque eu sou vegetariano, eu não gosto de comer carne. Não foi isso não. Ele falou, eu não posso comer essa comida. Por que você não pode, Daniel? Porque eu sou consagrado ao meu Deus. Eu não posso, essa comida é sacrificada a ídolos, a deuses que não são meu Deus. Ele não precisou dar essa explicação toda, ele só pediu, deixa eu comer outra comida. E aí o que aconteceu? Tocou no coração daquele homem, ele conseguiu misericórdia e compreensão. E ele concedeu. Quando chegou ao final daquele período, e olha, irmãos, se você continuar a leitura, você vai ver o seguinte: não foi que ele pediu, o eunuco concedeu que ele comesse outra comida e resolveu todo o problema. Não, ele entrou num período de prova, de teste. Quanto tempo? 10 dias. O eunuco falou, eu vou deixar vocês quatro comendo essa comida aí durante 10 dias, tá? Se no final de 10 dias vocês não estiverem com aparência boa, vocês vão comer essa carne aí. E vão tomar esse vinho aí. Que todo mundo está comendo e bebendo. Não importa se é sacrificado ou se não. O problema é seu. Vai comer. Que eu não quero morrer por sua causa. E no final de 10 dias, o que aconteceu? A palavra fala que eles estavam mais corados e bonitos do que os outros jovens. O que é isso, irmãos? É o Deus que coroa a decisão daqueles que optaram em servi-lo da maneira que o agradasse. Deus coroa de bênçãos a todos aqueles que se entregam de coração. Ele coroa de bênçãos. A palavra de Deus, nos falando sobre isso, ela nos faz pensar em duas coisas principais aqui. A primeira delas é fidelidade. E nós temos falado muito sobre isso, a esse respeito. Muito a esse respeito. Apocalipse 2:10 diz, ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. Apocalipse 2:10. Finalzinho desse versículo diz isso. E parece, irmãos, quando você lê a carta lá para a igreja de Esmirna, parece até que essa carta foi escrita para Daniel.
Interessante. Quando eu estava fazendo esse estudo, eu achei interessante, porque fala que serão presos, serão encarcerados, alguns vão morrer e tal. Aí no final, mas ser fiel até a morte. Por quê, irmãos? O que acontece com quem é fiel até a morte? Recebe a coroa da vida. Recebe a coroa da vida. Quando você lê lá Apocalipse 2, do 8 ao 11, a carta para Esmirna, você vai ver os sofrimentos que são narrados ali. Parece que está narrando o que Daniel passou no cativeiro. Vai ser preso, vai morrer, vai acontecer. Mas, ser fiel até a morte. Fica firme. Fica firme. Então, fidelidade, irmãos. Fidelidade, o que é fidelidade? É você não esmorecer diante da dificuldade. Tá difícil? Tá. Parece que a gente não vai exportar? Parece. Só que Deus está chamando você para um nível de intimidade que só os fortes têm. Só os fortes têm. Semana passada eu estava conversando com uma pessoa, eu estava falando a respeito de decisões que a pessoa toma. E aí eu citei um exemplo de um rapaz, um americano, que tem um vídeo dele na internet. O vídeo é O Incrível Poder do Desconforto. O Incrível Poder do Desconforto. Esse rapaz, ele era um jovem americano, negro, de quase 140 quilos de magreza, e que tinha decidido que a vida dele seria daquele jeito mesmo, porque desde a infância todo mundo falava para ele que ele não seria nada, não seria ninguém na vida. Ele sofria abusos na escola. A própria família dele dizia que ele era burro que nem uma porta, a expressão que ele mesmo usou, burro que nem uma porta. E ele começou a falar, não, a minha vida medíocre do jeito que é, tá boa porque eu estou dentro do padrão que todo mundo me disse que eu sou. Só que chegou um momento na vida dele, e ele estava sentado na frente de uma televisão e começou a ver um treinamento lá dos americanos, lá no exército americano. E ele falou, só tem um jeito de eu mudar a minha realidade. É eu não ter pena de mim mesmo. Porque quando você começa a ter pena de você mesmo, irmãos, não sobrou mais nada da sua personalidade. Não sobrou mais nada do seu eu interior. Seu amor próprio já ficou lá atrás há muito tempo. E ele falou o seguinte, eu não tenho nada a perder. Eu vou mudar minha vida. E começou a fazer coisas que o desafiassem. A história desse rapaz, ela é bem longa. Eu só vou levar vocês até o final dela. O final dela é que esse homem, hoje, ele, no que ele escolheu fazer para a vida dele, ele é considerado top. Ele foi militar do Exército Americano, da Força Aérea Americana e dos SEALs, que são os mergulhadores de combate da Marinha Americana. Tudo que você puder imaginar de desafio físico, ele fez, ele passou. E tudo que você puder imaginar de desafio mental, ele passou e venceu. E hoje, esse homem, ele mentoria, treina jovens a decepcionarem as pessoas que dizem que elas não serão ninguém. Ele treina meninos e meninas para vencerem. Meninos e meninas que são desencorajados a serem alguém na vida. E hoje ele faz isso. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Fidelidade de propósito. Entender o que você está fazendo aqui nessa terra.
entender qual foi o Deus que te chamou e colocar uma coisa na tua cabeça. Não importa o tamanho do desafio. Eu sei o tamanho do Deus a quem eu sirvo. E o final da história, para aqueles que servem a esse Deus, sempre será sucesso garantido. Eu sei o tamanho do Deus a quem eu tenho servido. Eu sei o tamanho do Deus que me chamou. Não importa se dizem que eu não sei falar, não importa se dizem que eu não tenho cultura, não importa se dizem que eu sou feio, não importa o que me digam. Importa o que Deus diz para mim. E o que Deus diz para mim é o seguinte: ser fiel até a morte. E eu vou te dar a coroa da vida. Você só tem que ter uma coisa que Daniel teve: fidelidade de propósito. Fidelidade de propósitos para o que Deus te chamou. Eu não sei, talvez você não saiba. E o legal dessa jornada nossa é essa descoberta. Sabe por quê, irmãos? Enquanto você não sabe, você precisa estar buscando. Se você abrir lá em Daniel 9, versículos 18 e 19, Daniel 9, versículos 18 e 19, você vai ver um homem que assumiu o juízo de Deus sobre aquele povo para si. Daniel 9, 18 e 19. O juízo era para Daniel, irmãos? Não, porque Daniel era fiel. Mas Daniel estava no meio do juízo, não estava? Estava. E por que então que Deus permitiu isso? Porque Daniel era a ferramenta de Deus para mudar aquela história. Olha como um homem e uma mulher de Deus age. O juízo não era para ele, não era por causa dele, não foi ele que pecou. Daniel inclina, ó Deus, meus ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação. A nossa desolação. Não foi ele que pecou. E para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Versículo 19. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Daniel, se você abrir lá agora no capítulo 10, você vai ver um Daniel que durante 3 semanas jejuou, orou, e a palavra diz que ele, com muitas súplicas, 3 semanas. O juízo era por causa de Daniel? Foi ele que pecou? Era ele que tinha se apartado de Deus? Não. Mas Daniel assumiu: Senhor, eu estou aqui para esse povo voltar. Eu estou aqui para esse povo te adorar de novo. Eu estou aqui para que o Senhor resgate novamente a tua cidade e restaure o templo onde o teu nome é adorado, a cidade de Jerusalém que está desolada, Senhor. Eu estou aqui para isso, Senhor. E eu não vou abrir mão disso, Senhor. Eu não vou abrir mão disso. Foi isso que Daniel fez, irmãos. Durante 3 semanas ele pranteou, orou. E quando a resposta não chega, o que a gente faz? Vamos começar uma campanha de oração para Deus fazer milagres, seja lá o que for, não sei o que você propôs no teu coração. Aí começa a orar. 1º dia, 2º dia, 3º dia, até agora Deus não atendeu. No 4º dia você já está com dúvida. No 5º dia você acha que foi coisa da tua cabeça. No 6º dia você começa a achar que Deus não te chamou para ser servo dele. No 7º você começa a achar que Deus não existe. E no 8º você para. Continua lendo essa leitura, que você vai ver
Coloca lá no versículo 13, Mariane, por favor. Versículo 13. Volta no 12. Olha o que está escrito ali. Não temas, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Agora põe o 13, por favor. Por 21 dias, a mensagem foi retida. Por 21 dias. Imagine se nós tivéssemos desistido no 8º dia, irmãos. Imagine. Irmãos, tem uma palavra que diz o seguinte: se ainda não recebeu a bênção, é porque ainda não chegou no final. Porque no final a gente recebe. Você serve a Deus ou serve a uma imagem que você idealizou para si mesmo? Você serve a Deus ou uma ideia que você idealizou? Enquanto a coisa não chega, irmãos, continue orando. Faça como Daniel. Assuma para si a responsabilidade. Assuma para si. O pecado não era de Daniel, o juízo não era para ele. Mas ele se colocou na frente e falou: Senhor, eu estou aqui nessa brecha, eu estou aqui nessa lacuna, eu estou aqui no meio dessa falha do povo, eu estou aqui clamando: Senhor, me perdoa, Senhor. Ele não tinha cometido pecado. Ele fala: me perdoa, Senhor. Restaura a tua cidade. O amor de Daniel era pela cidade, era pelo templo de Jerusalém, era pelo lugar de adoração. Ele adorava saber que Deus estava sendo adorado. Ele sofria por saber que Deus não estava sendo adorado no lugar que Deus escolheu para ser adorado. Quando eu assumo a posição de elemento de Deus para esses dias, para estar orando, para estar clamando, para estar intercedendo, para estar aqui lutando na frente, Deus nos ouve. Eu não quero aqui falar, irmãos, das bênçãos materiais que Daniel alcançou. Porque, como eu já falei aqui algumas vezes, é fato. Quando você começa a servir a Deus, a sua vida prospera em todos os aspectos. Todos. Mas Daniel, ele serviu a 5 reis, no período de 5 reis. E serviu a 3 grandes reis: Nabucodonosor, Dario e Ciro. Em 3 desses reis, ele foi escolhido como primeiro-ministro. Ele foi escolhido como primeiro-ministro. Ou seja, a autoridade máxima depois do rei. Ele foi escolhido como autoridade máxima depois do rei. Era isso que ele queria? Era o objetivo da vida dele? Ser conhecido, ter fama? Aleluia, glória a Deus. O grande Daniel. Não, ele queria, o que ele queria? Ele chorava, ele ficou 3 semanas sem comer, em sacrifício perante Deus. E a Bíblia fala que ele pranteava de noite e de dia, porque doía na alma dele a condição do povo. Doía na alma dele, ele sentia dor na alma por saber da condição do povo. E o que nós temos que entender é isso, irmãos: fidelidade. E por último, confiança. O que é confiança? Se você abrir agora o seu dicionário aí no Google, você vai ver: sentimento de quem confia, de quem acredita na sinceridade de alguém, convicção ou segurança em relação a alguma coisa, crença na retidão moral, no caráter, na lealdade de outra pessoa, disposição ou tendência para ver tudo pelo lado bom, esperança. Isso é confiança. Confiar, irmãos, é você
andar sobre as águas sem afundar, como aconteceu com Pedro. Confiança. Sai do barco e anda sobre a água. Saiu. E por que nós temos que confiar, irmãos? Por que nós temos que ter confiança? Por quê? Filipenses 1:6. Coloca, por favor, Maria. Filipenses 1:6. Por que nós temos que ter confiança? Por causa disso que está aqui, está projetado aqui, irmãos. Por que nós temos que ter confiança? Por causa disso. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Aquele que começou a boa obra em vós. Aquele que começou o trabalho. Aquele que começou o resgate. Aquele que começou, seja lá o que for na sua vida, ele vai completar até o dia que for a hora de Deus para você. Não vai ser antes, nem vai ser depois. Até o dia marcado por Deus para mudar a tua história, para mudar a história de alguém na tua família, para mudar a história dessa cidade, desse país, desse mundo. Deus vai fazer isso. O que nós precisamos entender é que Deus está levantando homens e mulheres, não só nessa igreja, mas em todas as partes desse mundo, para assumirem uma condição, uma posição de instrumento de Deus. E seja lá em que ambiente for, florescer onde está plantado. Mesmo que em solo árido, mesmo que em lugares onde não tem chance de você sobreviver, florescer onde está plantado. A minha oração é para que o Senhor continue levantando homens e mulheres como esses que estão aqui nessa noite, para que, pelo trabalho de vocês, essa geração possa ser impactada e ter desejo de servir ao Senhor. Gostaria de pedir a vocês agora que ficassem de pé aqueles que puderem. Vamos orar por isso. Vou chamar o nosso pastor aqui, pastor Roberto. Nesse momento, faça uma oração de gratidão a Deus pela intervenção dele na sua vida, aquilo que ele já tem feito. Clame a ele pela misericórdia dele. Peça a ele que esteja fortalecendo suas mãos, fortalecendo a tua alma, para você ser aquilo que ele chamou você para ser. Pai, nós queremos te agradecer. Queremos te agradecer pela tua misericórdia, pela tua graça. Queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem esforçado as nossas mãos. Senhor, nós queremos agora te pedir, ó Pai, nos dá, Senhor, essa consciência da grande obra que o Senhor tem, para a qual o Senhor tem nos chamado, Pai. Senhor, nós não queremos ver o final das coisas, nós queremos apenas que o Senhor nos dê força para continuarmos, Deus, assumindo a responsabilidade para a qual o Senhor nos tem chamado, Deus. Fortalece os nossos corações, Pai. Nos dá visão, Pai. Nos dá entendimento, nos dá inteligência, Pai. Para que nós possamos, Deus, estar diante desse mundo, Senhor, como faróis que sejam visíveis pelo pequeno e pelo grande, Senhor, pelo nosso vizinho e pelas autoridades, Pai, para que entendam que há em nós um Espírito vivo e santo, que é o Teu Espírito, Deus, e um Espírito que está à disposição, Senhor, de cada um que se achegue a Ele, Pai. Deus,
Nos ajuda a sermos esse elemento teu infiltrado nessa terra para minar, Senhor, os intentos satânicos, diabólicos que tenta destruir e afastar essa humanidade da tua presença, Pai. Senhor, nós queremos, ó Deus, sermos o melhor exemplo, Pai, da tua virtude para essa geração e para esse mundo. Nós não oramos, Pai, pedindo riqueza, pedindo poder, pedindo, Deus, eloquência que nos faça admiráveis. Nós pedimos, Senhor, para que o Senhor nos use, Senhor, para usar, Deus, a nossa capacidade de acordo com o que o Senhor nos tem dado, Pai. E assim o mundo possa ouvir a tua mensagem e ver em nós, Senhor, a tua presença. O poder curador do Senhor agindo através de nós, Pai. Cura a alma dos teus filhos. Cura a alma, Senhor, desta igreja, Senhor, desta nação, desse bairro, dessa cidade, Pai. Senhor, nós convivemos em ambiente, Senhor, com almas adoecidas, Pai, por todo tipo de pecado, de vício, buscando em coisas que não são, Senhor, o remédio para a sua existência, para a sua carência, para a sua necessidade, mas nós temos essa água da vida, Senhor. E nós te pedimos, nos dá, Senhor, a condição, a oportunidade, a capacidade de, Senhor, ministrarmos esse remédio na dose certa e na hora certa, Pai. Abençoa cada família aqui representada, Senhor. Aqueles que ainda não te conhecem, Senhor. Que teu Espírito Santo possa estar incomodando, Deus, essas pessoas para que venham a te conhecer e te servir, ó Pai. Cada parente nosso, Senhor, parente dos teus filhos aqui, Pai, pelo qual nós temos orado, Pai. Pessoas que nós temos apresentado, Senhor, ao Senhor. Para que o Senhor venha selá-los para aquele grande dia, colocar nelas o teu selo, o teu Espírito, Senhor. Oh, Pai, quebra corações, Pai. Quebra corações, Pai. Resgata almas, Pai. Resgata vidas, Pai. Para a glória do teu nome. Nós te agradecemos, Deus, em nome do teu Filho Jesus. Amém.